o debate sobre esse esse áudio, né, que é um trecho de um dos mais de 60 livros que foram publicados de Krishnamurti, né? Muitos deles são palestras, né, que a audiência, depois de algum tempo, transformou em livro. Outros ele escreveu mesmo. Antes de começar, eu queria pedir para todo mundo desligar os microfones, mas fiquem totalmente à vontade para ligarem os microfones, né? Assim que surgir alguma ideia, porque eu vou falar rapidamente aqui no começo, um pouquinho do próprio Krishnamurti, e depois eu queria levar a minha fala muito mais em função do que vocês sentiram vendo esse vídeo, né? Ouvindo esse áudio, na verdade, né? Ouvindo esse áudio, que é um áudio que só tem 9 minutos, mas ele é muito profundo, então parece que você lê um livro, né? De tanto insight que a gente tem durante esse áudio. Bem, Krishnamurti é uma figura que eu conheci no final da minha adolescência, e ele foi tão impactante na minha vida que ele se transformou na epígrafe do meu trabalho de graduação. Meu trabalho de graduação é bem científico, bem metodológico lá, estatística, não sei o que lá, e a epígrafe é uma frase viajada de Krishnamurti. Eu lembro até que a professora lá brincou com isso e tal, achou que era o lado espiritual, não sei o quê. E na verdade, ele foi um dos caras que me conduziu para o agnosticismo, né, na época, e eu fiquei viciado nele, assim. Eu acho que todo mundo, quando entra em contato com Krishnamurti e vai ler os livros e ver os vídeos, tem vários vídeos dele no YouTube, né, ele debatendo com físico, com biólogo, enfim. Ele viveu 90 anos, né? Então, ele teve uma vida longa e extremamente produtiva do ponto de vista de perceber e pensar em relações humanas, porque ele começou muito cedo. Ele começou com 13, 14 anos, quando o pai dele foi trabalhar para a Sociedade Teosófica. E aí, ele com essa idade, muito novinho ainda, acompanhou o pai, alguns irmãos também, tudo isso na Índia, né? E um dos dirigentes lá da Sociedade Teosófica viu nele um talento inacreditável, como se ele fosse um iluminado, né? Ele tinha 13 ou 14 anos. Isso aí que eu estou falando, pessoal, é tipo primeira década do século XX, viu? É uma coisa bem... Ele nasceu no final do século XIX. Então, e ele morreu... Quando ele morreu, eu tinha 3 anos. Ele morreu em 86, com 90 anos de idade. Aí, é impressionante, porque... Ao mesmo tempo, a história dele é fascinante, porque ao mesmo tempo que a Sociedade Teosófica acertou em cheio, ele era um cara que tinha um talento, um dom incrível para pensar em relações humanas, e a mente humana, e como o pensamento funciona, estudar sobre isso, né, porque ele fez faculdade na Inglaterra, inclusive. Ao mesmo tempo, a Sociedade Teosófica, Anne Besant, que foi uma das membros da sociedade, juntamente com o Leadbeater, que descobriu ele, né? Eles devem ter se arrependido muito, porque ele era tão perspicaz e tão à frente assim, do tempo, e tão compromissado com a ideia de liberdade do pensamento, liberdade da mente, que ele dissolveu a Sociedade Teosófica, que tinha nele o ser mais importante, né? A estrela do Oriente, né? Como chamavam ele. Ele fez esse negócio inacreditável, que foi dissolver a própria sociedade que na adolescência dele o retirou do ostracismo e colocou ele para viajar o mundo inteiro, para estudar nas melhores escolas, enfim. Ele tendo ele como o grande... Chamavam ele até de Messias, né? Já esperavam por ele, a sociedade... Os teosofistas esperavam por ele, como se ele fosse o grande Messias, né, dessa sociedade. Bem, eu estou dizendo isso para dizer que Krishnamurti realmente ele não é um cara fácil. Ele não é fácil não foi fácil nem para a própria Sociedade Teosófica, ele nem é fácil também de escutar, porque estou falando isso porque Dio disse no começo, né? Que não entendeu quase nada e tal.
e isso é absolutamente normal. Na verdade, eu tenho certeza que Dio entendeu, mas é porque o jeito que Krishnamurti explica, e vocês, se vocês forem estudar um pouco mais, vocês vão ver que, inclusive, ele é até um pouco prolixo. Ele repete muito, com outras palavras, a mesma essência do que ele está querendo dizer. E aí, com relação a esse vídeo, aí passar essa introdução, né, da minha relação com ele, que vem de muito tempo, e chegando até ao que a gente escutou nesse áudio. Malu, Maria Luísa está falando aqui que as traduções também que fazem dele, os tradutores, rebuscam muito o que ele fala, né? Tem aquele ditado italiano, né? Tradutore, traditore, né? Que tradutor é traidor, né? E isso é clássico, né? Assim, é muito complicado realmente você pegar um cara que iniciou a vida no hinduísmo, falando hindi, que deriva do sânscrito diretamente, depois ele vai falar em inglês, e você trazer... mas a essência do pensamento dele foi forjada do idioma hindi, né? Então, a forma como ele organiza o pensamento dele também de uma maneira completamente diferente do que... E, claro, né, ainda tem a dificuldade dos tradutores, né? Mas, enfim... Aí, o que eu queria saber, antes de começar a falar as minhas impressões, porque a questão do Krishnamurti, fundamental, é que não existe sequer uma interpretação sobre a essência última da realidade que alguém possa dizer, no caso, se eu for falar aqui, né, sobre o que ele quis dizer, e que seja completamente verdadeira. Não existe. Então, por isso mesmo que ele sai da situação de guru, verdadeira que eu falo considerando todos os pontos de vista, né? Porque na hora que você define, você nomeia, você define. Você definindo, você coloca limites a partir dos quais só outra pessoa pode ver, você não vê mais, né? Por isso que nesse áudio ele fala muito da nomear. Quando você nomeia a inveja, como você vai superar a inveja quando você nomeia a inveja, né? Isso é muito a oficina Maragossanga, demais até. Sendo que Fabinho fala muito a partir de Alan Watts, né? Ele fala exatamente isso, mas usando Alan Watts. E Krishnamurti vai falar também, fala isso desde a década de 40. Krishnamurti, esse áudio é inacreditável, né? Porque esse áudio, acho que vocês ouviram até o final, é de 55, né? Então, a gente escuta e parece que está falando do mundo das mídias sociais, enfim, coisa desse tipo. Então, eu queria muito, antes de começar, que pelo menos uma pessoa, mas acredito que mais de uma, pelo menos uma pessoa ligasse o microfone e falasse uma frase só que seja, pode ligar a câmera também, fica até uma coisa mais pessoal para mim, falasse uma frase só que seja, sobre o que sentiu quando terminou esses 9 minutos, e daí eu vou trazer para o que eu coloquei como sendo relevante, para a gente ter um pouco de uma coisa, vários pontos de vista, né? Que é bem o modo de Krishnamurti de organizar Por isso que ele sempre fazia diálogos, né? Isso remonta a Platão, isso é a base da sabedoria, né? Por isso que eu queria que todo mundo, assim, quem se sentisse à vontade, claro, mas espero que alguém faça isso, ligue o microfone e fale assim, poxa, quando terminou eu falei, nossa, isso o que foi sua conclusão? Estou esperando aí. Quem tiver coragem de começar... Basta dizer o que sentiu. Romerinho. Oi, Edil. Eu fiquei, realmente, eu acho que é um texto que você tem que ler, reler e refletir sobre o que ele está falando, porque algumas coisas realmente a gente de cara assim fica confuso, né? Sim. Com a linha de raciocínio dele. Então, algumas coisas realmente eu preciso depois processar mais, né? Agora, a parte mais interessante que eu achei de tudo que ele falou foi no final, quando ele diz que quem está comparando não está prestando atenção. Sim. Porque você está desviando o foco para outra coisa. E se você observar e só observar aquela coisa em todos os aspectos, você vai entender muito melhor do que se você ficar comparando ela com outra coisa. Eu achei essa a melhor sacada de toda a exposição dele. Sim, sim. Aí, não sei.
Isso aí ele já traz isso aí já é uma conclusão, que ele já traz isso como conclusão da importância que ele dá para a meditação. Ele tem um livro que é a Arte de Meditar. Eu recomendo a todo mundo buscar no Google, porque tem PDF, se brincar, tem até audiobook no YouTube, enfim. Brilhante, assim, que é a importância que ele dá à meditação como sendo a observação do pensamento. E aí, depois eu vou falar sobre exatamente isso, que é um pouco, algumas chaves para ficar mais fácil de entender o que ele quer dizer. Aí, mais uma pessoa para pegar destacar uma coisinha só, precisa ser o começo, o fim, o que lembra agora e fala, meu Deus, isso para mim foi, no que foi falado, foi incrível. Se ninguém falar, eu vou dizer um nome, então é melhor alguém abrir o microfone aí e dizer, essa parte para mim foi mais complicada, essa parte para mim foi incrível. Se ninguém... vai, Carol, diz aí. Eu acho interessante quando ele fala de você dar nome aos sentimentos e você nomear essa inveja. Porque a inveja não é uma coisa que a gente gosta de nomear, pelo menos que gosta de identificar em você. Então, acho que não sei, acho que é uma dificuldade da gente identificar a inveja na gente e nomear ela também, apesar de dizer que não precisa se nomear. Mas eu acho que é interessante a gente nomear as coisas ruins que tem na gente e que a gente consiga identificar, porque eu acho que é a partir daí que a gente esclarece e consegue realmente visualizar um pouco da mudança. Eu não sei se eu compreendi bem, mas meu pensamento. Não, ótimo, adorei. Isso vai guiar o que eu vou tentar falar a partir das minhas leituras anteriores de Krishnamurti, enfim. Isso é muito bom ouvir como você ouviu isso, né? Pronto, e para concluir, mais uma pessoa, se ninguém abrir o microfone, eu vou dizer um nome aqui. Eu vou colocar no Excel todos os nomes, fazer um sorteio. Oi, Fabinho. Ok, eu vou lá, estava me segurando aqui para deixar outras pessoas falarem, né? Porque eu falo demais sempre, mas eu acho que é um áudio maravilhoso e eu vou começar comentando um pouco o que Dio falou e o que Carol falou. Eu acho que, traduzindo esse áudio em uma frase, eu acho que você pediu para a gente, né, sair com uma frase, alguma coisa assim. A minha frase seria: na verdade, seriam duas. A inveja nasce da ilusão de separação. E por isso que se libertar da inveja é aprender a conjugar o verbo ser na forma intransitiva. Compreender que todas as coisas, todos os seres, simplesmente são, sem nenhum julgamento, sem nenhum juízo de valor. Perceber as coisas como elas são é perceber a essência das coisas. É vivenciar a realidade através do ser. E, portanto, sem distração nenhuma. E aí eu chego exatamente onde Dio, no ponto que Dio enfatizou. Quando você compara, você não está prestando atenção. O que eu escuto Krishnamurti dizer quando ele fala essas palavras é: a sua atenção está desviada para a dualidade, para uma dualidade que não existe. Quando você compara, você está mergulhado numa ilusão de separação, como se as coisas fossem separadas umas das outras, quando, na verdade, elas são uma coisa só. Então, você não está prestando a atenção à essência das coisas, que é só uma. Não existe a separação. Então, no momento em que ele diz, você não está prestando atenção, é porque você está se deixando distrair pela dualidade. Você está residindo na separatividade, na heresia da separatividade, como diziam os tibetanos, que nos leva à reflexão de Ana Carolina sobre o nomear a inveja. Se a gente fica na superfície do que ele fala, a gente vai se debater, mas espera aí, eu continuo sentindo inveja, independentemente de eu dar ou não dar nome à inveja. Não é verdade? A gente fica nesse debate, que foi o que Ana
Carolina trouxe para a gente. Mas a reflexão dele vai muito além dessa superfície. O que ele quer dizer é que nós precisamos alcançar um estado de consciência onde a palavra inveja se esvazia completamente de sentido. Porque eu observo esse sentimento me percebendo como parte de tudo o que existe, sem nenhum julgamento. Não há uma separação mais entre aquilo que me ocorre, aquilo que eu sinto, e a minha mente. A minha mente simplesmente é integralmente presente no momento presente, vivenciando esse momento presente através do ser. Então, a palavra se esvazia de sentido. Eu acho que é esse o real sentido do que ele busca dizer quando ele fala de nomear a inveja, sabe? Da gente nomear essa inveja. Ele quer chamar a atenção, porque é difícil as pessoas perceberem essa unidade, né? Então, eu acho que é uma maneira que ele usou para, olha, presta atenção, quem é que está sentindo a inveja? Quando você nomeia ela, percebe? Se você não nomeá-la, ou seja, simplesmente você observá-la, percebendo-a como parte integral de tudo que existe, sem essa separação, ela vai continuar existindo? Não vai. Porque no momento em que houver a percepção da unidade, a própria essência da comparação desmorona, rui, desaparece. Eu acho que ele tenta, através da linguagem, levar o que é absolutamente brilhante no meu entendimento, porque ele tenta usar uma linguagem compreensível para, de certa forma, subverter a lógica, para conduzir o espectador, aquele que está ouvindo, que está escutando, a chegar nessa constatação sem ele explicitamente enunciar essa explicação. E a forma como ele termina o vídeo, para mim, é a mais importante de todas. Ele diz algo assim, mas a palavra que importa é, no final, que é a palavra mais importante de todas. Quando você consegue prestar atenção, ou seja, estar presente no momento presente, ou seja, vivenciar a realidade através do seu ser, isto é... Qual é a palavra que ele... Amor. Amor. Isto é amor, que é pertencimento. Ou seja, no momento em que a dualidade desaparece, você vivencia a realidade através da unidade com tudo o que existe, as palavras se esvaziam de sentido, se tornam desnecessárias, e tudo que vai existir para você é um sentimento de amor profundo que representa o seu pertencimento a todos os seres, o seu pertencimento a tudo que existe. Essa é a leitura que eu faço desse áudio. Desculpa se eu fui um pouquinho longo demais aqui na minha reflexão. De maneira nenhuma, Fabinho, não tem isso de longo nem curto. A ideia era justamente essa. Como é um áudio muito profundo, é uma leitura, né, de um diálogo de Krishnamurti, né, de tantos que existem na internet, mas esse aí me tocou profundamente, porque é muito atual, né, apesar de ser de 55. É um tema que a gente encontra com várias pessoas, conversa com várias pessoas, isso está sempre sendo pautado por causa das novas relações sociais que nunca existiram antes na história da humanidade, né? Relações por um canal de comunicação de áudio e vídeo instantâneo chamado internet, muito baseado em foto, imagem, estética, e a comparação nunca foi tão colocada, mesmo para aqueles que não costumavam fazer isso, agora quase não tem como não fazer, né? Então, a tua colocação, eu quero muito ouvir exatamente isso, como esse áudio, como esse trecho do livro de Krishnamurti, do diálogo de Krishnamurti, chega nas mais diversas pessoas da nossa época, né? E aí, antes de eu falar... falar. Só uma última frase, porque ela me ocorreu quando eu estava escutando, que é uma frase dele, inclusive. Ele diz... A única coisa que nós precisamos... não sei exatamente como quais são as palavras, mas o significado da frase é:
A única coisa que é realmente necessária para você atingir a iluminação é você conseguir se colocar na condição de observador de si mesmo. Que a gente brinca na oficina dizendo que é o primeiro passo no caminho da iluminação é um passo para trás. Uhum. Que é o que ele quer dizer com você observar a inveja. Ou seja, você se descolar da percepção do personagem e você olhar para você mesmo descolado dessa identificação, se colocar na condição de observador de si mesmo. Isso é prestar verdadeiramente atenção, liberto da dualidade, e perceber, olha, tudo isso é uma coisa só. Então, esse sentimento também é parte indivisível de tudo que existe. Acho que é um pouco isso. Sim, sim. Que é o sentido, é o sentido que o Krishnamurti dá, e recomendo de novo o livro dele, né, sobre meditação, a importância da meditação, né, para você assumir de novo o controle do nosso maior ativo hoje em dia na economia atual, né, que é a atenção do ser humano, né. É o maior ativo que existe hoje na economia, todas as empresas sabem disso, e o governo sabe disso, enfim. A atenção é nosso maior ativo hoje. Então, antes de eu começar a falar, o que é que eu vou falar basicamente, né? Eu vou falar um pouco como a universidade, o campo que eu fiz mestrado, né? Que foi psicologia cognitiva, como ele entende, como ele podia traduzir, como eu posso traduzir a partir de alguns artigos científicos, o que Krishnamurti falou, a partir das suas reflexões, das suas vivências, e, enfim, da sua formação, como eu posso traduzir isso hoje, né? E a minha interpretação, claro, do áudio, né? Aí, antes disso, eu queria só saber se mais alguém teve alguma coisa que marcou muito e queria falar. Fique à vontade para colocar antes que eu vou começar a expor aqui isso que eu acabei de falar. Alguém tem mais alguma coisa que ficou, meu Deus, essa parte foi incrível. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza. Então, bora lá. Bem, pessoal, é o seguinte, Fabinho, talvez Tiago tente entrar novamente, que ou ele saiu ou ele caiu, fica atento aí. Pronto, então é o seguinte, como é que eu primeiro eu vou falar do vídeo, né? Vou começar pelo próprio vídeo, porque já dialoga melhor com o que vocês acabaram de falar. Krishnamurti, ele é muito interessante porque toda a obra dele está nessa interface entre indivíduo e sociedade, né? As pressões coletivas, o que ele chama de mundo caótico enfim, ele tem aquela frase famosíssima, né, que não é sinal de saúde ser adaptado a um mundo insano, a um mundo de sofrimento, né? Então, ele sempre tem essa coisa, mas para Krishnamurti o que a gente tem que entender é que a solução que ele pensa, e apesar dele ser às vezes muito prolixo e parecer muito abstrato, ele sempre aponta o que fazer, né? Ele tenta dar uma resposta de como a gente pode fazer alguma coisa que melhore a nossa situação, né? E a solução para Krishnamurti é a solução da libertação da mente, ou seja, para ele, eu não estou dizendo que eu concordo com tudo isso, mas para ele a solução é individual. Cada um tem que descobrir um caminho para seguir a partir da observação do seu próprio pensamento. Esse é o grande revolução de Krishnamurti, por isso que ele diz que a verdade é outra frase muito famosa dele, com a qual ele dissolveu a Sociedade Teosófica do Oriente, né? Que é a verdade é uma terra sem caminhos. Né? Sem caminhos não é porque ninguém chega na verdade, é porque ninguém pode lhe dizer como é que chega. Se tivesse um caminho, eu podia lhe dizer, né? Afinal, existe um caminho. Então, como não há um caminho, ninguém pode dizer para ninguém. Mas você pode aprender a buscar, ou seja, você pode ser um buscador. E aí você vai descobrir um caminho que você jamais vai poder dizer para ninguém. E aí vai ser o seu caminho, né? Então, Krishnamurti, ele tem... Essa é a grande tese de Krishnamurti, e por isso que ele rompeu com a Sociedade Teosófica. Não só rompeu, né, mas como ele mandou doar as terras, ele acabou com
uma sociedade que era bastante rica, né? Fabiano está lembrando aqui que isso tem um preceito cristão, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Ou seja, você é que vai conhecer a verdade, né? Não é nem... Né, Jesus nem diz assim, olha, eu vou lhe dizer exatamente o que fazer, né? Mas ele incentiva a buscar a verdade. Então, é bem por aí. E aí, Krishnamurti, ele começa falando da cultura e que a gente vive numa sociedade de vontades, né? Essa tradução de vontades, mas, na verdade, não é vontades. É o que, na psicanálise, se fala muito de desejo, né? O desejo. E todo ser humano é um ser movido a desejo. Primeiramente, é movido a alguns impulsos, mas assim que ele é inserido na cultura, ele é movido a desejo. O desejo é que nos levanta da cama, é que nos faz agir. E o grande problema é quando esse desejo ele é capturado e você perde a autonomia sobre o seu desejo. Então, isso aí tem como consequência vícios, enfim, compulsões, até violência, né? Que é tudo que Krishnamurti tenta fazer com que a gente se livre. Volto a dizer que eu não estou aqui defendendo, estou tentando explicar para ficar mais claro quando vocês forem estudar, ler, ouvir Krishnamurti, né? E aí entra a grande questão que o Fabinho colocou, que é a diferença entre observador e observado, né? Krishnamurti, ele vai falar uma coisa bem parecida com o que a gente vê na oficina da grande descoberta da mecânica quântica, que o comportamento das partículas subatômicas, especialmente dos elétrons, né, que foi a primeira que foi identificada esse comportamento, ele não é previsível quando você observa, né? Ele deixa de se comportar da maneira que você pode prever, que você esperava que ele agiria, quando você vai observar. E aí, como você não pode prever, você só pode calcular probabilisticamente qual vai ser esse comportamento. Você não pode mais prever. Você vai ter uma onda de probabilidade para entender qual é o comportamento dessas micropartículas, né? E aí o observador se confunde com o observado e não há mais tantos limites entre aquele que observa e aquilo que é observado. Isso aí, a princípio, é muito claro no mundo subatômico e não é tão claro assim no mundo macro, né, como a gente chama, porque é tudo uma questão de relação, né? Nós somos um mundo subatômico com relação ao Sol, né? Em termos de proporção. Então, mas a gente percebe que isso, na verdade, é o que conduz o real, né? Essa mistura entre o observador e o observado. E Krishnamurti diz o seguinte, a grande sacada dele, Fabinho, eu queria até te pedir que quando tivesse faltando 10 minutos, alguma coisa assim, porque parece que tem 1 hora e a gente atrasou para começar, você me avisasse. A grande sacada dele para entender Krishnamurti é que como você pretende superar o sentimento de inveja, como você pretende superar o sentimento de inveja, você tem que descobrir como o invejoso vai superar a inveja. Porque o invejoso e a inveja é a mesma coisa. Eu acho que está começando a ficar mais claro agora, principalmente para o que Dio falou, né? E para o que Carol falou, essa questão de nomear, né? Então, como consequência lógica dessas bases que Krishnamurti pensa, ele se pergunta, como é que o invejoso vai superar a inveja se a inveja é a mesma coisa? Então, ele vai ter que se anular? Como é que ele vai ter que se matar? Como é que ele supera a inveja sem ele morrer? Sem ele precisar se anular? Então, primeiro ele diz, no áudio também, no livro, né, que isso é um livro, ele diz que todos sentem inveja. Então, a primeira coisa que eu queria tranquilizar vocês é que não tem problema nenhum sentir inveja. A grande questão é o seguinte, que ele até te pergunta no áudio. Por que a gente sente a inveja e o que é que faz a gente querer não sentir? De onde vem essa contradição? Por que a gente não sente inveja e pronto? Tá tudo bem. E a grande questão é que, embora a inveja ela tenha algum tipo de papel na psique, e aí eu vou falar quando eu passar para a parte de ciência, a inveja, ela causa dor para quem sente. Esse é o grande sintoma daquilo que não é virtude, daquilo que não é bem. Então, é uma coisa que o corpo sabe. É muito interessante isso, assim. O corpo sabe. E quando você percebe
que o corpo, que não tem linguagem, ele não é pensamento, né? Ele sofre com a inveja, e isso eu vou dizer depois, isso já foi comprovado cientificamente a partir de ressonância magnética, que áreas do cérebro, para ser mais específico, o córtex singular anterior, que é uma parte aqui de trás, perto da amígdala cerebral, ela apresenta sintomas de dor semelhante à dor física, quando as pessoas são estimuladas ou sugeridas a fluxo de pensamento que eles consideram invejosos. Então, é por isso que o corpo sabe que a inveja ela precisa ser anulada. Mas ela nasce justamente porque no nosso lugar no mundo, a gente, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento enquanto indivíduo, a gente acha que a gente não pertence ao todo. Então, esse é o grande dilema. O nosso corpo sabe. Algo em nós sabe, que é o nosso cérebro, é o nosso corpo, né? Ele não é fluxo de pensamento, mas ele sente a dor, ele emite a dor. Mas a ilusão da separatividade faz com que a gente sinta esse tipo vou chamar isso de emoção, né? É claro que a inveja pode ser um sentimento também, existe uma diferença entre sentimento e emoção, mas eu falo depois. Mas esse é o grande dilema que Krishnamurti... Não é uma resposta fácil, mas Krishnamurti vai dizer o seguinte: olha, o invejoso ele só pode se livrar da inveja. Primeiro, ele quer se livrar porque ele está sofrendo. Então, mas isso não é suficiente para você se livrar, porque você é o invejoso. Então, o que você tem que fazer é se destacar de si mesmo. Ou seja, se reintegrar ao todo. E a maneira de você se reintegrar ao todo do qual você faz parte é por meio da atenção. E atenção vem de um verbo latino chamado attendere, que significa literalmente esticar-se para. Ou seja, você vai se empenhar, você vai em direção a, você vai contorcer seu corpo para superar a ilusão de separatividade e se reintegrar àquela situação, aquele ambiente onde do que você faz parte, aquilo é você. Tem uma frase muito boa de Ortega Gasset, que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, nós somos tudo que nos rodeia. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Ou seja, mais somado é uma coisa só. Eu e as minhas circunstâncias. Mas a grande virtude do ser humano, que é chamada virtude não é virtude a palavra, mas o grande diferencial do ser humano é o diferencial de ter uma liberdade de consciência. E a liberdade de consciência, ela se manifesta na capacidade de atenção. Por isso que eu falei no começo que a atenção é o maior ativo do mundo hoje. A atenção ela é algo que a gente não pode deixar que nos tomem, de maneira nenhuma. E Krishnamurti está nessa luta para você conseguir se reapropriar da sua capacidade de escolher aquilo para o qual você vai dedicar sua atenção desde da década de 40, quando ele começa. Na verdade, ele começa a ficar muito famoso na década de 10. E na década de 20 ele fica muito famoso. E em 40 é que começam a ter publicações internacionais, o mundo inteiro fica conhecendo ele. Mas, enfim, então acho que já está um pouco mais claro, né? Essa questão da nomeação, o observador se confundir com o observado, o sujeito se confundir com a emoção, no caso, o invejoso se confundir com a inveja, mas espero que todo mundo fique tranquilo, porque a inveja é um sentimento que ninguém vai deixar de sentir na vida. A questão da vida não é que não existam conflitos, esse não é o problema da vida. Isso não existe, não ter conflito não existe, não é uma possibilidade. A grande possibilidade na vida é, em havendo conflitos internos ou externos, a melhor maneira de agir diante do conflito. E claro, a gente sabe falar sobre isso, né? Sendo empático o máximo possível, fazendo o que você puder para reduzir os danos do conflito, para superar logo o conflito, para jamais ter que usar a violência para que esse conflito seja resolvido. Tudo isso a gente sabe, mas como fazer isso quando o conflito aparece, né? É preciso de treino, né? Não é a gente só tem autonomia da vontade e da consciência quanto um treino. Então, e o treino da atenção se chama meditação, é só um nome, você pode dar o nome que você quiser.
Hoje em dia se chama muito de atenção plena, né? Método da atenção plena, enfim. E aí o importante que eu queria falar era que isso tudo que Krishnamurti vai explicar, na psicologia cognitiva, a gente entende que a inveja não é um sentimento básico, não é uma emoção básica que a gente pode sentir, e no caso, sentimento é porque se torna mais duradouro e, enfim, e não é tão fisiológico, né? É quando ele fica crônico, né? Mas ele é derivado do medo. Medo é uma das emoções básicas, é que você não escolhe ter, não depende da sua cultura, não depende de nada, né? Fabinho falou alguma coisa aqui, peraí, deixa eu ver o que foi, rapidinho. Continuamos a sentir inveja quando vivenciamos a realidade através do ser. A folha de uma árvore sente inveja de uma outra folha. Exatamente isso, exatamente isso. E é o que Krishnamurti fala no áudio. Quando você consegue, depois de muito treino, e você consegue ter cada vez mais controle sobre sua atenção, você vai ser uma folha que jamais vai sentir inveja de outra folha, né? Porque deixa de fazer sentido. A inveja, ou seja, você não vai precisar lutar contra a inveja. Ela simplesmente vai sumir a partir de outro caminho. É isso que Krishnamurti quer falar. Quando ele fala da meditação e da retomada da sua atenção e da sua autonomia de atenção, nasce naturalmente a partir do treino o amor. E o que é que essa palavra? Porque a palavra é muito bonitinha, mas o que é que ela quer dizer, né? Nasce a unidade. A unidade. Então, quando ele vai falar no final do áudio que depois de se você conseguir, que não é só, hoje de tarde eu vou conseguir. Não, não é assim. É um processo que você precisa se empenhar, se esforçar no começo e depois vai ficando cada vez mais natural. Desde que você tenha a intenção correta, como diz o budismo, né? A técnica correta, e aí vai chegar num ponto natural onde essa emoção ela vai se dissipar, porque o medo vai se dissipar. E a inveja, na psicologia, se sabe que a inveja ela é uma emoção derivada. Ela não é uma emoção raiz, não é tipo sertanejo raiz. Ela é uma emoção derivada. A inveja, ela deriva do medo. Ela vem do medo. Ela vem de uma expansão do temor de você não conseguir aquilo que você almeja e que o outro tem. Então, você precisa literalmente abrir mão do medo. E se você abrir mão dessa emoção principal, e que é outra também que se mistura, porque são seis emoções básicas, né? Uma outra emoção básica se mistura com o medo e vai dar origem à frustração, que deriva também para a inveja, porque é tudo um pouco híbrido. É a raiva. A raiva é outra emoção básica, que criança tem, enfim. Nojo é outra, alegria é uma emoção, para quem achava que não era, a alegria é uma emoção básica. O nojo, a surpresa, o susto, né, é uma emoção básica. Por isso que dizem que o susto é a mãe da filosofia, né? Porque é uma emoção básica. Bem, então, na psicologia se sabe que, só para ninguém ficar achando que, oh meu Deus, eu sou invejoso, a inveja nasce na infância e entre irmãos, principalmente. É muito comum quando você tem irmão. Porque você vai... Isso é muito bom para seu amadurecimento. Ela vai vir, primeiramente, da frustração de você perceber que o amor dos seus pais não é todo seu. Então, se você achar que você tem um amor que você é menos do que você merece com relação ao seu irmão ou sua irmã, você vai sentir o sentimento de inveja, e como a inveja ela é inconfessável, você jamais vai achar que foi invejoso, e você vai achar que tem raiva e que pode ter sido alguma situação mais nobre e não invejosa, né? Mas é um sentimento de inveja que existe ali. E pode existir ou não, veja, eu estou dizendo que ele geralmente nasce ali, não estou dizendo que todo mundo sentiu naquele momento, mas é só para explicar que é algo mais tranquilo do que a gente pode imaginar, ninguém precisa ter vergonha. E uma das maneiras que se sabe para você diminuir essa raiva, né, que dá origem à inveja, é você dando vazão a coisas que você tem facilidade, que você tem, vou chamar de dom, vocação.
A psicologia, ela aponta que é muito importante, se você conseguir dar vazão àquilo que você gosta, que você é bom, dentro do mundo de relação com os outros, né, claro, não é alguma coisa que você faça isoladamente, enfim, né, mas alguma coisa que você perceba que existe um reconhecimento, você pode ser qualquer coisa, até correr, brincar, mas alguma coisa que você faça bem e que você perceba um reconhecimento e pertencimento, essas emoções básicas, no caso as negativas, elas diminuem. E você substitui por outras emoções básicas, a alegria, por exemplo. E ela deriva para outras coisas, como a generosidade, que é uma emoção derivada da alegria. Então, do mesmo jeito que a inveja deriva da raiva misturada com o medo, se você ter poucas experiências com essas emoções básicas e mais com alegria, surpresa, deriva para outras coisas que vão predominar na sua personalidade durante um bom tempo da sua vida. Mas ninguém está imune. A outra coisa é que a inveja, ela, em alguns estudos de psicologia, ela também tem uma função evolutiva. E a função evolutiva é justamente para facilitar a percepção de injustiça. A inveja, ela faz muito mal a quem sente, mas ela promove a ação. Ela pode gerar um incentivo a que você saia do isolamento, da inércia, e você faça alguma coisa diferente. E claro que existem níveis, né? Eu não estou tratando aqui da inveja que você precisa destruir o outro, mas a inveja de você perceber que o outro tem alguma coisa que você gostaria de ter, e você sofre por não ter, e você pode começar uma ação que vai lhe levar a desenvolver aquela habilidade, ou também ter aquele tipo de bem ou de recurso escasso, porque você sentiu aquela vontade de sair da dor da inveja, porque a inveja ele causa dor. Então, tudo que causa dor, ele pode, se não for... A doença da dor é a depressão, né? Que é a dor que não leva a nenhuma ação, ela leva à depressão, à inércia. Você não faz nada. Mas tirando essa doença, que é uma doença, a dor, ela leva você à ação. Porque o movimento natural do cérebro é sair da dor. Então, ele vai fazer qualquer coisa para que você saia da dor. Então, desde que você não adoeça, né? Com a dor. Então, a questão da noção de justiça do ser humano, ela passa muito pela comparação. Tanto que o símbolo da justiça é uma balança com uma mulher, uma deusa cega, né? Porque a justiça, ela não vai ver o lado, mas tem uma balança, tem uma comparação. Então, o que Krishnamurti está falando aí não é que ninguém deve fazer comparação de nada, né? Não, isso não existe, isso não é humano. Mas na medida que isso vai gerar dor em você, porque isso vai ser catalisador da inveja, tem como você reverter esse processo e não adoecer e não ficar em dor. Essa é a questão do Krishnamurti. O Krishnamurti não parece, mas ele é muito prático. Ele quer que você liberte seu pensamento, seu fluxo de pensamento e não viva em dor. É isso. Ele acredita que a liberdade de pensamento é a promoção da felicidade, é a alegria. Então, esse é o ponto. Outro estudo muito interessante é de um linguista holandês, que ele vai estudar a língua portuguesa, a língua russa e a língua portuguesa brasileira, no caso, e a própria língua holandesa, e ele vai perceber que isso que eu acabei de falar, que a inveja nem sempre é a inveja do tipo vil, né? Porque a pior inveja, que a pessoa já está cronificada, a pessoa já adoeceu na inveja, ela nem consegue agir mais, é aquela que você não precisa só ter aquilo que você inveja, mas você precisa que o outro não tenha. Ou seja, eu não quero só aquele celular ou aquele carro, que é o exemplo que Krishnamurti dá, para eu ter também, porque eu tenho inveja do cara que tem, mas eu também não quero que ele tenha, eu quero ter, e ao mesmo tempo que ele não tenha. Eu quero um desequilíbrio total na balança. Né? Então, você não promove a justiça dessa maneira. A justiça é o equilíbrio da balança. Né? E aí ele percebe nesses idiomas que existe mais de uma palavra para descrever inveja. E aí ele vai perceber, por isso, que a inveja é um sentimento híbrido, mais complexo. Não existe só uma inveja. E aí, outra coisa que é bom falar é que as sensações de frustração que geram a inveja, elas variam no decorrer da vida. E, infelizmente, principalmente, a inveja ela é mais frequente, a inveja dolorosa, a inveja que não leva à ação, a inveja que paralisa, ela é mais frequente entre jovens. E eles são o público-alvo das redes sociais. Era esse o ponto que eu queria chegar de um texto de Krishnamurti de 1955. Então, ele é mais frequente. Isso foi um estudo publicado pela Universidade de San Diego, que foi, inclusive, a universidade que eu fui fazer pesquisa.
em 2017, e foram estudados mais de 1.500 jovens, e foi estudado, inclusive, o tempo que eles passam nas redes sociais e como isso afeta a sensação e a dor gerada pela inveja, né? Ele vai dizer, esse estudo vai mostrar que pessoas mais maduras, mais velhas, também sentem, mas além de ser por outras razões, não é por comparação estética, que é o apelo da rede social, nem por comparação de par romântico. As pessoas mais velhas, elas sentem mais por questões financeiras ou profissionais, mas e com menos frequência. E as mais jovens sentem mais por aceitação de grupo, né? A pessoa é mais desejada pela menina, a minha amiga é muito mais desejada pelos caras, enfim. Aquele cara fica com todas as meninas e eu não fico com ninguém, entre as pessoas mais jovens. E também ele é mais querido no grupo, as pessoas dão mais... E o principal das redes sociais, que o Instagram tirou ano passado, porque percebeu que isso estava gerando uma onda de suicídio, a verdade é essa. E de depressão, que era a contagem dos likes, né? O Instagram tirou essa coisa da contagem dos likes, porque existia evidências de pesquisas que as pessoas estavam adoecendo muito. E pessoas, agora o Instagram tirou, não foi por causa só disso não, beleza? A gente sabe, na literatura de psicologia, que pessoas alegres gastam mais. E o Instagram vive de publicidade, todas as redes sociais vivem dos anunciantes, né? Então, é melhor que você promova diversão, alegria, sensação de good vibes, do que pessoas deprimidas que vão consumir menos. Infelizmente, isso a justificativa não é humanista, né? É a mesma justificativa que a Inglaterra usou para ser a pioneira da abolição da escravatura no século XIX, né? Não foi, em nenhum momento foi por causa da consideração pelos direitos humanos dos escravos da época, né? Enfim... Mas esse é o grande problema que a gente tem hoje em dia, o de adoecimento, né? E a grande questão de ser muito perigoso, e aí esse estudo ele reforça, é que o principal são aquelas pessoas que são os observadores passivos das redes sociais. Aqueles que só olham e não interagem. E eles postam pouco, não interagem, e esse é o perfil, né? Não estou dizendo que todos que fazem isso estão sofrendo de muita inveja. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o perfil dos que foram identificados como aqueles que tinham maior nível de sofrimento por causa da inveja, eles tinham mais ou menos esse comportamento passivo, e que é o modo mais perigoso e que são mais sujeitos a transtornos psíquicos, né? E, por último, o que se percebe também de fonte de frustração e de inveja é que isso pode ser catalisador de preconceitos, né? E aí, preconceitos que principalmente de caráter étnico, né? Por exemplo, você perceber que no Recife os chineses estão aqui, e até voltando do contrário, né? Nos Estados Unidos, você perceber que indianos estão ficando ricos lá no Wall Street e estão ocupando os melhores cargos, e muçulmanos e descendentes de árabes, enfim. Então, os americanos vão gerando um sentimento de xenofobia. A xenofobia, ela tem uma relação muito grande com a inveja, que vem da frustração, claro, que aquela pessoa causa a você, mas é engraçado porque, no fundo, aquela pessoa xenofóbica, ela admira, né? Porque todo invejado, ele, de uma maneira, é admirado. E aí eu não estou dizendo que todo invejado está certo, né? Que ele está fazendo a coisa correta, não estou dizendo que ele é bonzinho. Eu estou dizendo que a inveja é tão perniciosa que ela, ainda por cima, está na raiz dos preconceitos também. Então, era isso, pessoal, basicamente. O principal é saber que tem solução. A primeira solução é que a gente não deve também se preocupar tanto em ser perfeito nesse sentido, porque não existe perfeição sob o sol, né? Existe aprimoramento, né? Existe perfectibilidade, né? Isso aí como dizia Rousseau, né? Existe perfectibilidade. E a gente pode trilhar esse caminho de perfectibilidade, sim. Todo mundo já teve crises, né? E vai ter crises maiores ainda no futuro, e vai perceber que, obviamente, ainda não está longe Então, se está longe de alcançar um ponto de equilíbrio e estabilidade, então tem muito o que fazer ainda na vida, né? Não tem que reclamar de tédio. E o caminho que Krishnamurti aponta é o caminho do treinamento da atenção. E aí, o treinamento da atenção é que vai fazer com que você seja uma pessoa amorosa,
que nada mais é do que uma pessoa que quer o bem-estar das outras pessoas, incondicionalmente quer o bem-estar das outras pessoas, e vai fazer o possível, e vai pensar em todas as alternativas para que isso aconteça, em situações de dilemas éticos, em situações mais difíceis. Podemos ser essa pessoa se a gente se comprometer, e é preciso um compromisso, tanto que Krishnamurti fala no áudio, né, na palestra, as pessoas hoje não são sérias. O que quer dizer seriedade? Seriedade quer dizer compromisso com alguma coisa, né? Então, o que eu posso recomendar para mim mesmo e para todo mundo, quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim, na verdade, é um compromisso com o aprimoramento e a retomada do controle da própria atenção, dessa deusa, que é a atenção, que para os egípcios era uma deusa, era considerado uma divindade, né? A atenção, a capacidade de você ser atento. Retomar o controle da atenção para a gente reaprender a amar. É isso. Basicamente é isso que eu tenho a falar sobre o áudio. Espero que tenha ficado mais claro. E, por favor, falem alguma coisa agora. Estou esperando. Eu vou falar logo. Eu até escrevi aqui, eu concordo com quase tudo. Sim. Exceto com a negação do potencial que todos temos de nos libertarmos completamente da inveja, de nos libertarmos completamente da nossa identificação com o nosso ego. Uhum. Eu acho que isso é muito importante a gente ter isso claro, sabe? Porque acho que são dois erros que a gente diz. Eu ouvi você falar hoje várias vezes. Não, todos nós sentimos inveja. Inveja é inevitável. Não acho. Lembra que eu falei isso quando eu disse que eu ia falar dos artigos, né? É porque a ciência, ela coloca dessa maneira, né? Quando ela estuda a inveja como um objeto de estudo, né? Aí eu só repassei, né? Mas eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. É importante a gente, até para as pessoas terem esperança, né? Ou seja, nós não estamos condenados a viver presos à inveja, porque nós não estamos condenados a vivermos presos à dualidade. Todos podemos nos libertar da dualidade. Todos somos plenamente capazes de compreendermos, e aí vem o segundo aspecto em que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente usa a palavra. Porque pelo menos no sentido que eu uso, porque eu discordo também. Porque todos nós somos perfeitos da forma que somos. Da mesma maneira que todas as folhas de uma árvore são perfeitas, que todas as nuvens do céu são perfeitas, que todas as rochas de todos os planetas são perfeitas. Não faz nenhum sentido nós pegarmos uma rocha na mão e olharmos e dizer, essa rocha é imperfeita. Não faz sentido, faz? Não faz sentido. A compreensão dos artigos, e eu até acho de Krishnamurti, é só que, pegando essa palavra perfeição, digamos assim, né? É que enquanto estamos em sofrimento, podemos evoluir, né? Podemos progredir. Então, se a gente pode progredir, a gente pode se livrar do sofrimento, que é, de fato, um dia vir a chegar nessa perfeição. Por isso que eu falei de perfectibilidade, né? Eu não estou negando a perfeição, eu estou dizendo só que se você ainda está no processo, você está em perfectibilidade, digamos assim, né? Veja, mas aí que está. É extremamente importante esse ponto. Extremamente importante, eu vou explicar porque ele é extremamente importante. Porque a nossa tendência é imaginar que nós estamos em um processo de nos tornarmos melhores. Ok? E aí caberia essa sua reflexão. Mas talvez eu vá dizer a coisa mais importante de tudo que eu já falei até hoje. Repare o que eu estou dizendo. Nós não estamos em um processo de nos tornarmos melhores. Nós estamos em um processo de nos tornarmos mais livres. Compreendeu? Uhum. Porque nessa perspectiva não faz sentido o perfeito e o imperfeito. Não é que nós somos... Porque há uma herança judaico-cristã da qual nós temos uma dificuldade imensa de nos libertarmos. Como pecadores, como minha culpa, minha tão grande culpa, eu que sou um ser imperfeito, que estou aqui para me tornar melhor. Nós estamos aqui para nos tornarmos mais livres, para nos libertarmos da ilusão da individualidade, para nos libertarmos da ilusão do ego.
E no momento que fazemos isso, nós vamos sofrer menos e vamos causar menos dor e menos sofrimento aos outros seres. Como consequência desse processo de libertação, que não estabelece uma hierarquia. Isso é importante demais. Sabe por quê, Romerinho? Porque se a gente enxerga a realidade por essa perspectiva, inevitavelmente nós vamos achar que existem pessoas melhores e pessoas piores. Nós ainda estamos enxergando a realidade na perspectiva da dualidade. Então nós estamos achando, através dessa perspectiva, que a raiz da flor de lótus enterrada na lama é pior do que a flor resplandecendo sob a luz do sol na superfície calma das águas. E não é. Porque não há no universo nada melhor ou pior do que o que quer que seja. As coisas simplesmente são, os seres simplesmente são e vivenciam a sua realidade de acordo com o seu nível de compreensão. Então não se trata de nos tornarmos melhores, portanto não se trata de nos tornarmos mais perfeitos ou menos imperfeitos. Se trata simplesmente de nos tornarmos o que sempre fomos. Ou seja, se trata de aprendermos a sermos. Se trata de nos libertarmos dos adjetivos e dos substantivos. Se trata de nos libertarmos da dualidade. Por isso que eu acho tão importante, e isso que eu falei agora, eu nunca tinha me ocorrido antes. Então, não se trata de nos tornarmos pessoas melhores, se trata de nos tornarmos pessoas mais livres, mais libertas. Sim, sim. De fato, a palavra perfeição, aí, o perfeito, é inapropriada. A melhor mesmo fosse um caminho de expansão da sua capacidade de ser livre, né? Exato, de libertação. Libertação. A liberdade está ao nosso alcance, ela nos pertence por direito de nascença. Uhum. Nós nos colocamos dentro dessa prisão que criamos com a nossa mente. Nós construímos a ilusão de separatividade. Nós nos percebemos como entidades separadas, vivendo num mundo de dualidade, onde existe o certo e errado, o bom e o mal, sem percebermos que, na verdade, tudo isso é uma coisa só, é um sentimento só, é um universo só, se manifestando de diferentes formas. Uhum. Então, por isso, e eu trago essa ponderação da palavra perfeição, porque, e me vem vividamente na mente as palavras de Alan Watts, inclusive num daqueles vídeos que a gente passa na oficina, que ele diz, você é tão perfeito quanto o andar de um gato, quanto as manchas no mármore, não sei se você lembra. É isso, nós somos, simplesmente. E se somos, e colocamos um ponto depois do ser, somos perfeitos. Porque, na verdade, não somos nem perfeitos nem imperfeitos, porque simplesmente somos. Como a nuvem não pode ser perfeita nem imperfeita, uma nuvem que aquilo é uma nuvem. Ela simplesmente eu entendi, é como se essa gradação de imperfeição para perfeição fosse uma gradação equivocada, e a gradação correta, digamos assim, ou mais sábia para a gente compreender a vida, seria do menos livre para o mais livre, do escravo para o liberto, né? Exato. A dor seria você ser refém, não eu falo da dor física, claro, né? Porque depende da interação com o ambiente, mas o sofrimento, né? Como Sri Ravi Shankar fala, né? Que a dor inevitável, o sofrimento é opcional, né? Para você chegar nesse nível, né? Você precisa estar muito distante daqui na régua do escravo de si, está muito próximo da temperança, né? Que é uma das virtudes cardeais, né? A temperança, que é o controle das emoções, o controle de si, a liberdade de si, né? Que nós chamamos de liberdade de pensamento, né? Que é a liberdade de ser. De viver a realidade plenamente através do ser, se percebendo uno com tudo que existe. O observador sendo, ao mesmo tempo, observado. É estar com a atenção plena no momento presente
porque você se torna o momento presente. Isso. Muito massa, Romerinho. Muito, muito, muito legal. Muito legal. Nossa, adorei, adorei, porque traz a oportunidade de reflexões. A gente estava fazendo a leitura do livro, né? Eu estava me repetindo o tempo inteiro, mas esse satsang deu a oportunidade de insights que de outras maneiras não, pelo menos para mim, né? Eu estava meio que repetindo, eu estava até, eu confesso a vocês, assim, meio desestimulado, porque, mas eu já falei tudo isso, já está escrito, e estou aqui falando de novo, entendeu? E eu estava sentindo muita falta sabe, de insights novos, e esse o vídeo que você nos trouxe, e a reflexão que você compartilhou, foi uma oportunidade extraordinária, isso que nunca tinha me ocorrido antes. Na verdade, não é uma questão de nos tornarmos melhores, ninguém pode se tornar melhor, nós podemos nos tornar mais livres apenas, ou seja, mais plenos como ser que somos. Mais livre de todo o sofrimento, né? E, consequentemente, isso é lindo demais. Essa é uma percepção extraordinária. É uma forma muito peculiar, mas extremamente elucidativa e ilustrativa de percebermos o caminho para a libertação da dualidade. Muito legal. Sim. Que massa, que massa. E aí, pessoal, mais alguém? Jay Gurudev.